Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre devoções populares fantásticas. Eu sou Pedro Luiz, Mr. M. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí. Bom, de onde veio esse tema? Eu não posso revelar de fato de onde vem, mas eu posso dizer que andava aí, não é, Alexandre? Cozinhando esse tema de um lado ou de outro e de repente, bora quebrar um pouco o gelo, não é? Porque a gente andou aí tirando as meninas, as Renatas, que brilharam no último programa, falaram bonito aí da amamentação, a Alice, que deu toda a sua opinião embasada, científica, criteriosa, não é? Mas a gente também sair um pouco daquele peso do cristofascismo, que engraçado, né, Alexandre? Encontrou reentrâncias em outros lugares que a gente não imaginava, né? Se é do que você está falando, eu prefiro me esquivar da opinião. Uai, de onde é, então? Do que eu tô falando? Se você está falando do Oriente Médio... Não, teve muita gente que fez essa comparação, mas não foi essa a intenção nossa, muito pelo contrário. Lógico, a gente fala, porque a questão do Oriente Médio tem muito mais a ver com outras questões muito delicadas, mas assim, o quanto esse programa entrou em outras realidades, não é? A Turma do Medo e Delírio em Brasília deu retweet, graças a dona patroa também, né? A Letícia foi lá, fez uma propagandinha, o Orlando Calheiros também deu um RT, então assim, bastante gente deu RT validando o programa, isso me deixou assim bem contente, viu? Olha que bacana. Ou seja, um programa pertinente. Um programa pertinente. Agora você quer ouvir sobre o Oriente Médio e o Afeganistão, ouça Xadrez Verbal. Lá em um momento eles vão tratar sobre isso e você vai entender sobre a questão. Tem a questão religiosa? Perfeito. Tem, mas também tem muitas outras, mas isso a gente não vai falar porque a gente não é especialista. Perfeito. E, eu tenho que falar aqui ainda, Pedro, antes da gente voltar às comezinhas do dia a dia, ao nosso programinha aqui de sempre. Olha, eu tenho que aqui bater palma pra Pedro Luiz. Oxi. Que esse negócio de ser hoster não é fácil. Eu pensei que era, mas não é. Né, você tem que contar tempo e tudo. Eu tenho que dizer que fico muito mais feliz agora com o meu papel de sidekick aqui. Não, na verdade você não é o sidekick, não. Você é a figura e o meu papel qual é? Conduzir só. Aí é que tá, né, Pedro? Porque a gente faz aqui as brincadeiras de policial bom, policial mal. Exato. Faz aqui o entendido e o nécio, mas a gente se confunde tudo nisso, lógico, né? Aliás, essa a nossa função, né? Exato, né? Essa confusão que a nossa função é que faz um negócio aí a quase 200 programas. Quase 200. Alexandre, no próximo programa, no próximo que a gente vai pedir aos ouvintes uma tarefa. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Não sei. Mas a gente vai pedir aí uma tarefa fundamental para o programa 200. Quem diria, né, Alexandre? Quem diria? Quem diria? Praticamente 4 anos. 4 anos. E, Alexandre, ainda finalistas do prêmio CNBB. Não dá nem pra acreditar num negócio desse. Não fale não. Não. Nem dá pra acreditar que a gente já ganhou o bronze. Como todo programa, já quase 200 tem jogo. O jogo é teu, Alexandre. Graças a Deus. O jogo é meu. Eu mesmo me voluntariei a testar um jogo aqui. Obrigado. E Pedro, olha, eu queria propor um jogo com uma temática cinematográfica e ao mesmo tempo de conhecimentos, digamos, gerais. De personalidade, gerais. O nome do jogo é Um Gangster, um Pregador e um Louco. Inspirado em quem? Um bom, o mal e o feio. Inspirado em quem? Nos filhos do PR. Tá bom então, vamos lá. Como é que é o nome do jogo?
De novo? Um gangster, um pregador e um louco. Gangster, pregador e louco. Quem é quem lá, não sei. Vamos lá. E como é que funciona o jogo? Você sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas consiste no seguinte, Pedro. A gente pode dizer assim, uma categoria filmística. E aí a gente vai, dentro dessa categoria, pegar aí um arquétipo de gangster, um arquétipo de pregador e um arquétipo de louco. Tá bom, vamos lá então. Escolhe você ou escolho eu? Pode escolher. Eu vou escolher... Eu não vou escolher filme de herói, que eu não aguento mais filme de herói. Mentira, já tô doido pra assistir o filme do Homem-Aranha. A minha maior decepção desse filme até agora foi, Pedro, na hora que apareceu lá Christmas, Next Christmas. O quê? Ainda falta tudo isso? Mas eu achei... Não é filme, não é comentando o filme. Vamos lá, eu vou escolher outro gênero. Eu vou escolher o gênero máfia. 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 Já o gangster já fica mais fácil. Então, mas pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá. Vamos de máfia. Quem é, então... É isso, Alexandre? Quem é um gangster conhecido de filme de máfia? É um gangster, assim, daqueles que salta aos olhos. Pra mim só tem um, na minha cabeça. Posso falar, não? Pode, claro. Luca Brasi, de Poderoso Chefão. Eu tava imaginando. É o gangster na melhor acepção da palavra, né? É um filme pra falar desse arquétipo. Pois é, de gangsters, mas o primeiro a morrer lá, o Luca Brasi, que é aquela figura que fica: Don Corleone, estou feliz por ter me convidado pro seu casamento, né? E aí dorme com os peixes. Então, pra mim, o melhor gangster de filme de máfia é o Luca Brasi. E o seu, Alexandre? Eu não vou discordar disso. Acho que o Don Corleone também é um gangster arquetípico aí, né? Ele é o gangster, né? Tanto o pai quanto o filho, eu acho, né? Sim. E aí, lógico, também o Don Corleone pode ser, inclusive, o nosso pregador, né? Ele pode. Apesar de que eu vou dizer pra você, eu tenho assim como pregador esse último filme aí do Scorsese, esse gigantesco na Netflix. Sei. Que é o Robert De Niro, não é? E pra mim ele entra como pregador. Sobretudo por aquele finalzinho ali, que é ele contando o finalzinho da história. Eu acho que ele é um gangster pregador, na minha cabeça, né? Sim. Não sei na sua aí. Faz um discurso bonito. E conta a história ali e tudo. O Robert De Niro faz isso bem, né? Quando faz isso bem. Sim. E o louco, Alexandre? O louco eu já tenho na minha cabeça já. Louco em filme de gangster. Cara, não sei, pode falar o seu aí. Os personagens do Joe Pesci. Sabe aquele que fala assim, desse jeito? Aquele pequenininho. É que nesse último filme do Scorsese, que eu não lembro o nome, ele tá sério, não é? Mas, por exemplo, você pega ali Os Bons Companheiros, pega Cassino, ele é o Translocado. Não é? E ele fala assim, desse jeito, e pequenininho, e violento, e não sei o quê. Pô, o Joe Pesci fala, a gente precisa do louco nos filmes de gangster. Dá o papel pro Joe Pesci, ele faz e vai bem. Bota o Joe Pesci, pronto, fechou. É isso. Eu concordo. Eu acho que salvou aí esse jogo foi quase uma aula de criação de personagem aí, ó. Que é pra quem vai fazer um filme de máfia. Tá vendo? Abraço Corporação Cast. O próximo Corporação que a gente fica mandando áudio aí, a gente quer sobre máfia, por favor. Alexandre Ferreira, vamos pro tema, Alexandre. Bora. O Santo Padre destacou ainda a rica e profunda religiosidade popular na qual aparece a alma dos povos latino-americanos e a apresentou como precioso tesouro da Igreja Católica na América Latina. Convidou a promovê-la e a protegê-la. Essa maneira de expressar a fé presente de diversas formas em todos os setores sociais, em uma multidão que merece nosso respeito e carinho,
porque sua piedade reflete uma sede de Deus que somente os pobres e simples podem conhecer. A religião do povo latino-americano é a expressão da fé católica, é um catolicismo popular, profundamente inculturado, que contém a dimensão mais valiosa da cultura latino-americana. Você ouviu aí um trecho do documento de Aparecida, o número 258. Muito bem, Alexandre. A gente vai falar então de devoções populares fantásticas, mas não tem como falar de devoções populares fantásticas. Se você está olhando aí a capa, talvez você já reconheça ou não de qual devoção nós vamos falar, mas não tem como escapar da questão das devoções populares em si, não é, Alexandre? Sim. Que é um fenômeno religioso. Eu quero crer que é um fenômeno religioso pertencente a todas as religiões, mas que no cristianismo ele é muito presente, e o Brasil tem uma questão de devoção popular muito bonita, né? E que alimenta a fé e faz os trilhos, as engrenagens da fé rodar, não é? Azeita, né? Azeita. Por exemplo, né, Alexandre, esses dias eu não sei com quem conversava sobre benzedeiras, né? Que são, lógico, daria um capítulo à parte, daria um programa à parte. Mas as benzedeiras são um caso muito específico desse tipo de devoção popular, de um sacerdócio, né? Porque na ausência de padre ali vai a benzedeira, ela tem um pouco ali também da pagelança, e que não é negativo, não é? Ou seja... Tem das Ialorixás. Exato. E é um exemplo de devoção popular, não é? Mas existem uma série de outros, não é, Alexandre? Ligados aí a santos, devoções populares muito oficializadas. É bacana a importância dessas devoções, mas como eu disse, por mais que a igreja aceite ou não aceite tanto, como elas fazem a máquina, né, funcionar azeitado. Onde tem povo, vai ter uma manifestação popular, não tem jeito, né? Sim. Essa metáfora da engrenagem do azeite é muito boa, porque se você para pra pensar, tudo aquilo que é, digamos, as definições, aquilo que é muito bem estabelecido, acaba sendo, de uma forma ou de outra, algo mecânico, né? A gente tenta colocar as coisas ali nas categorias, tenta estabelecer os parâmetros e os limites. E o bonito das devoções populares é exatamente essa quebra de parâmetros, quebras de limites, é de alguma forma um jeito de você subverter aquilo que está muito bem estabelecido, não por simplesmente uma subversão gratuita, mas muito pelo contrário. É porque aquilo que é a fé do povo não cabe em caixinhas. A gente repete isso já há bastante tempo também, né? Sim. Então essa coisa da espontaneidade, da vivência do dia a dia da fé, requer essas quebras de paradigma, esse alargamento daquilo que é as convenções, e tudo isso as religiosidades populares nos trazem como riqueza da vivência da fé. Pega, por exemplo, né, Alexandre, essas manifestações religiosas aí dos interiores do Brasil. A própria figura, por exemplo, de Padre Cícero, que a gente precisa encontrar alguém que nos ajude aí a entender e a refletir sobre a figura de Padre Cícero, que agora vem num processo de restabelecimento, mas o Padre Cícero, ele continua vivo graças à devoção popular, não? Existe ali um respeito, uma veneração, um carinho, ou seja, e uma propagação da devoção ao Padre Cícero, que é fabulosa. Outra figura que foi também recebeu, não é, essa devoção popular, e de leve a gente falou sobre isso no programa dos patrões esse mês, não é, que é Frei
Damião, no Nordeste. Frei Damião é uma figura folclórica, né, muito conhecida, mas que também ele era não só o fomentador de uma devoção popular, mas ele era... A devoção popular se direcionava a ele, né? Você tinha ele dentro do folclore, daquilo que era a devoção popular. Isso sem contar uma série de outras, né? Eu vou falar de uma outra aqui rapidinho, quando eu vou pro Mato Grosso do Sul, lá pra casa da família da Dona Patroa, que é a minha família também, a gente passa ali na rodovia, Ferreira, na Capela do Menino da Tábua. Não sei se eu já falei pra você dessa história. E aí a gente, vamos ver o que é essa história de Capela do Menino da Tábua. É um ponto turístico de uma cidade ali no interior de São Paulo. E o que é? A história do Menino da Tábua é um menino que não se mexia, não andava, não tinha mobilidade, vivia numa tábua, deitado numa tábua, nu, não via a luz do sol e que as pessoas iam às vezes se consultar com ele. E aí então, quando ele morreu, virou aí, construíram uma capela do Menino da Tábua. Alexandre, sabe com quantos anos morreu o Menino da Tábua, não? 90. 40 e poucos anos. Ou seja, o Menino da Tábua virou o adulto da tábua, né? Quase virou o velho da tábua. O velho da tábua, mas é a atração turística. Aliás, eu vou colocar a música do Menino da Tábua aí nos desses patrocinadores. Virou a atração turística da cidade. Acho que é Pardinho a cidade, não lembro exatamente, não é? Mas virou a atração turística da cidade. Ou seja, e é uma devoção popular criada ali e colocada pelo povo, né? Sim. Eu vou trazer algo que não tem necessariamente a ver com, né, uma devoção específica, nesse sentido de uma figura humana ou qualquer que seja, mas de um adereço ou um instrumento de oração que tem a ver com essa coisa da devoção que transpassa até mesmo as religiões, que é o rosário. Sim. Se você pensar quando surgiu o rosário, ninguém sabe quando surgiu o rosário, né? A gente sabe que, por exemplo, na tradição do Extremo Oriente, você tem as japámalas, né? E aí você tem uma série de ressignificações dessas contas, que você conta uma oração ou um mantra. Tem, então, no budismo, no hinduísmo, tem no Islã, tem também no cristianismo, mas tudo tem a ver com guirlandas, ou seja, oferecer um buquê de rosas ou flores para uma santa ou uma divindade, e isso se perde na noite dos tempos da história religiosa, e que cada região vai da sua maneira se adequando, vai trazendo isso de uma forma ou de outra, se apropriando, mas também ressignificando isso, né? Tem a ver com essa ideia das rezadeiras que pegam o ramo para benzer. Tem a ver com as rameiras, que, né, na nossa cabeça, quando ouvimos a palavra rameira, já tem essa ideia da prostituta. Sim. Mas é porque a sacerdotisa pagã, por vezes, foi confundida com a prostituta de uma maneira pejorativa para você desqualificá-la, né? Sim. Mas na devoção popular você tem geralmente algo de expressão do sagrado e você tem algo de expressão da cultura do humano. E isso é muito bonito se você pensar em termos das nossas vivências, né? Então, o Menino da Tábua muito provavelmente era alguém com fé, era alguém sábio, era alguém que de alguma maneira ajudava as pessoas. Talvez foi levado para um lado, digamos, exótico, místico demais da coisa, né? Mas, na sua essência, traz aquilo que é próprio da própria experiência humana, né? Que é você ter uma dificuldade e recorrer a uma força mística, uma força espiritual para poder resolver
resolver os seus problemas. E outra, né, Alexandre? Essa questão do rosário, da guirlanda, tem muito a ver com aquela questão cíclica, daquela questão de infinitude, não é? De novo, Exato. A gente recorre ao fenômeno religioso, mas como as pessoas vão se adaptando e lançando mão, não é? Ou criando, porque mais tarde o próprio rosário se tornou um meio profícuo de se participar da Santa Missa. Quando a missa era rezada em latim, ninguém entendia a missa, não é? Há quem diga, eu já li de certa vez que os dominicanos têm uma forte influência nessa questão do rosário, não é? Que Difundiu, Maria né? ajudou a difundir aí, não é? Mas que essa, como disse o Alexandre, né? Essa devoção popular que ninguém sabe quem criou, difundida pelos dominicanos, que vai ganhando corpo, de repente ela se tornou meio profícuo de se participar da missa, porque a missa, que era ali o centro da vida cristã, havia se tornado desinteressante porque era rezada em latim. Ou seja, esotérico demais, né? Pois é, esotérico demais. Aí as pessoas se pregavam no quê? Se pregavam naquilo que estava mais à mão. E o que estava mais à mão? A oração do terço. Ou seja... aquilo que fazia mais sentido. Sim, sim. E assim, a devoção popular, ela tem uma participação grande naquilo que é a própria... Não é que é sobrevivência da fé. A fé sobrevive por ela mesma. Mas que a fé continue, não é? Nisso, a gente precisa entender o tal senso dos fiéis. Né? E o senso dos fiéis é uma parte importante, lógico. Ele não diz o que é certo ou o que é errado. Mas o senso dos fiéis é algo que ajuda no discernimento daquilo que é verdadeiro e que não é dentro da fé. Né? O próprio senso dos fiéis, ao longo do tempo, não é num recorte de 3 anos que o senso dos fiéis assim vai funcionar, né? Mas ao longo do tempo, o senso dos fiéis ajuda a compreender exatamente o que é verdadeiramente parte da fé ou não. O próprio documento sobre o censo dos fiéis, acho que da Congregação para a Doutrina da Fé, diz isso, não é? Foi o censo dos fiéis que ajudou a igreja a superar todas as brigas dos sílabos lá de Pio IX, de Gregório XVI, aquela turma que brigava contra a modernidade, não é? Foi o censo dos fiéis que ajudou a trazer o Concílio Vaticano II, a nova teologia, ou seja, nesse sentido, não só de alta teologia e de diálogo, mas o censo dos fiéis ajuda nesse processo de compreensão, de purificação daquilo que é verdadeiramente a fé e do que pode ser adotado como prática de fé, né, Alexandre? Sim. Agora, a gente também não pode negar que existem desafios de se lidar com as devoções populares. Sim. Porque, exatamente por elas serem geralmente espontâneas demais, nem sempre isso significa que elas têm uma coerência e que isso pode ser... Quer dizer, ela tem uma coerência em si mesma, mas às vezes não tem uma coerência com o todo da fé, né? Então, muitas vezes, o papel da igreja, o papel do magistério, é exatamente tentar ou enquadrar ou coibir certas práticas que são espontâneas demais, né? Que não seguem critérios, digamos, justos e justificados dentro de uma tradição maior, né? E vou dar um exemplo aqui extremamente besta e aleatório, Pedro. Vai lá. Ó, a gente tá tendo aí agora no Domingão Sem Faustão a dança dos super famosos, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí tem o júri artístico que dá 10 pra tudo. Então tem aquele cara que nem conseguiu levantar o pé do chão, o júri artístico que não quer se queimar. É 10, foi maravilhoso. Não dá uma de Araci de Almeida. Não dá. Assim, não quer se queimar, né, com os colegas. E tem aquele outro, né, participante, candidato, que se esmerou e fez tudo e vai receber o mesmo 10. Pois é. E aí, o seu 10 não foi justo, né? Sim. Então, quando a gente pensa aí, você trouxe o caso do menino da tábua, a gente pode ver outros no próximo bloco, mas quando você para pra pensar, tá, mas qual foi as virtudes heróicas da vida do menino da tábua? Era de fato um menino cristão? Era cristão, né? Pois é. Né? E aí, quando você não consegue juntar esses elementos e não consegue comprovar que de fato essa devoção tem o mínimo de rudimento da vida de fé,
Aí, o papel da igreja e do magistério é de dizer, olha, tá bom, tá lá, é algo até folclórico, é algo que faz parte da cultura desse povo, mas não é algo que faz parte ou deva fazer parte do rol das tradições devocionais da igreja. Sim. Isso acontece muito, Alexandre. Acho que a gente pode citar de exemplo as aparições marianas, não é? A igreja é muito cuidadosa e muito criteriosa. Aliás, o Papa Francisco vem aí enfrentando algumas resistências justamente porque fala aí do cuidado com algumas aparições e confirma, não é que confirma umas, não confirma outras, né? Mas precisa ser muito cuidadoso e criterioso em relação a isso. Eu lembro uma vez no interior de São Paulo, não sei se você lembra, Alexandre, de uma aparição de Nossa Senhora que apareceu na janela de uma casa, né, em Franco da Rocha, ou Ferraz de Vasconcelos, melhor dizendo. Pareidolia que chama. Pareidolia. E as pessoas descobriram que aquela Nossa Senhora era, na verdade, uma imagem da limpeza do vidro. Né? Sim. E o bonito não, a Nossa Senhora está aparecendo no vidro daqui de casa porque ela está pedindo paz. É bonito também a teologia que se faz a partir disso, embora, como a gente disse, precisa ser purificado, não é? No sentido de dizer isso aqui é uma devoção autêntica, católica, popular, ou isso é uma pareidolia, gente que vê mancha de Jesus na... Já aconteceu comigo uma vez, a mulher me chamou uma vez na casa, falou, olha, tô vendo Jesus aqui na janela. Na janela não, na parede. Eu falei, aonde? A senhora me mostre pra eu ver onde é. Ela, aqui. Eu falei, mas isso aí tá mais parecendo mofo do que Jesus. Não é? Então, quer dizer, as devoções populares, elas surgem também da simplicidade, daquilo que as pessoas desejam viver, mas é importante ressaltar isso que o Alexandre disse. A igreja, ela é muito cuidadosa e criteriosa, justamente para que ela também não caia aí não num devocionismo, mas em questões que não tem nada a ver verdadeiramente com aquilo que é a própria fé cristã católica, né? E eu acho, Pedro, que também é importante a gente ressaltar que, sobretudo, o cristianismo católico transita nesses dois extremos, né? Então, um lado racional demais, que tentasse racionalizar demais, ser uma fé extremamente argumentativa e simplesmente de uma pregação, nós poderíamos dizer que cairia num catolicismo, ou melhor, num cristianismo protestante. Né? Sim. Que é um pouco o projeto moderno de igreja de Martim Lutero. Né? As pessoas têm que ler a Bíblia, têm que se instruir na fé, porque o importante de Jesus são os ensinamentos que você tem que ter sobre Jesus, né? E a sua fé vai ser avivada a partir desses ensinamentos. O cristianismo católico vai dizer, ok, isso é válido, mas não é só isso, né? O outro lado seria alguém que dispensasse todo o aspecto da, digamos, razão e se tivesse apenas as experiências, aos afetos, aquilo que eu entendo e experienciei naquele momento de fé, né? Que talvez seria algo bem próximo das experiências pentecostais e carismáticas nos dias de hoje, né? Eu, sinceramente, Pedro, já ouvi, fiquei assustado com um pregador de retiro de carnaval dizendo assim: você, meu irmão, minha irmã, não pode se deixar levar pela razão, a razão vai te matar. Oxi. Você tem que deixar que o Espírito Santo fale com você, se entregue à ação do Espírito Santo. Cara, aquilo me assustou. Sim. Porque você deixa de lado uma parte fundamental aí da fé, da própria história da fé cristã, que é também o uso da racionalidade, né? Exatamente. Então, a experiência é importante. Eu diria que a experiência pode ser até o ponto inicial, né? É o ponto de partida, mas se você não para entender no que você está crendo, se você não
se deixa levar por esse crivo da razão, muito provavelmente você vai cair em becos sem saídas da vida de fé ou da experiência religiosa, né? E na falta de equilíbrio vai cair na crise, certeza, né? Na crise, exatamente, né? É que você falou tudo. O problema é se é um beco sem saída, significa que tem uma hora que você não encontra mais resposta para as coisas, porque se alicerçou em um subjetivismo, em uma ideia que era só sua e que deveria passar um crivo de uma comunidade, deveria passar o crivo aí de alguém mais experiente, né? Para isso tem a teologia, para te ajudar a entender o que é isso que você está vivendo em termos de experiência religiosa. Alexandre, vamos perder um dinheirinho ouvindo o Menino da Tábua e já voltamos, não? Vamos! Eu não conheço a música, mas agora eu fiquei curioso. Bora! São Paulo, que este fato aconteceu, de um casal de lavradores, muito humilde plebeu, numa casa pobrezinha, uma criancinha um dia nasceu. Mas só após muitos anos que o fato foi alarmado, que a criança não crescia, deixando o povo abismado. Pobre pai e pobre mãe, que aquele drama sentia, pelos mistérios de Deus, a criança não comia, só bebia leite e água em cima de uma tábua que ele vivia. Deitado naquela tábua que gostava de ficar, se colocasse no berço, não parava de chorar. Em cima daquela tábua, ele ficava contente. Assim passaram os 20 anos, aquele anjo inocente, com 20 anos morreu, foi morar com Deus eternamente. Aquele pedaço de tábua, com ele foi enterrado, e nos seus anos de vida foi o seu berço abençoado. Como o menino da tábua, ele ficou conhecido, e hoje muitos cristãos milagres têm recebido. Doentes e aleijados já foram curados, por ele atendidos. Está sepultado para mostrar gratidão pelo milagre alcançado. Muitos objetos estranhos
deixam lá em seu jazigo. A ele eu sempre peço que nos livre dos perigos e dê a paz para o mundo, em cada segundo esteja comigo. E dê a paz para o mundo, em cada segundo esteja comigo. E nesse episódio você está ouvindo sobre devoções populares fantásticas e onde habitam. Uma conversa rumo ao 200, Pedro. Tá chegando. Nem eu acredito nisso, Alexandre. Nem eu acredito nisso. Nem eu acredito. Mas vamos lá. É assim que a gente vem fazendo a 189, então vamos lá, né? Te enrolando e te envolvendo aqui no nosso papo doido. Pois é. E, Alexandre, eu acho que a gente poderia fazer um recorte aqui, por mais que eu tenha falado do Menino da Tábua, mas não separei, na verdade, para falar de maneira específica, mas é um exemplo de devoção popular, existem outras, não é? Mas a gente poderia falar de duas aí, uma bem brasileira, que é fantástica, e uma bem pitoresca, que é fantástica. Você quer ir com a sua, Alexandre, primeiro ou não? Vamos com a minha. Vamos com a sua, então... era a devoção que eu mais gostava de dizer. Esse nome eu não rezo. Exatamente. Né? Exatamente por isso que eu trouxe, porque pra mim me incomodava muito quando aparecia lá o papelzinho na igreja pedindo pra repetir um milheiro daquele papelzinho. Nossa. Com esta devoção, né? Essa aí, olha, quando chegar pra mim, antes a gente vai causando, né, curiosidade no ouvinte, quando chegar pra mim eu falava, eu só rezo com nomes. Se não tiver nome, eu não rezo. Não rezo por milheiro, pelas almas do purgatório, não. Rezo só nomes. Justamente para evitar, vamos assim dizer, causar mais animosidade em relação a essa devoção, que é, Alexandre, que são, na verdade... as 13 almas benditas, sabidas e entendidas. Ei, meu irmão, é fogo! Cara, eu queria morrer quando chegava na igreja e tinha lá o milheiro das 13 almas sabidas, benditas e entendidas. E o pior de tudo é que tem até o santinho deles, né? Inventaram lá um santinho. Eu acho que o cara da gráfica, né, não podia perder essa oportunidade. Sim. E era isso, né? Assim... quando você procura da história, da onde é que veio, quem é que canonizou essas 13 almas, não tem. Não tem. Existe um rastro aí do que talvez possa ter ajudado a fomentar essa devoção popular, né? E você sabe, Pedro, qual que é a história que se conta, de onde veio as 13 almas? Sim, porque, assim, não é que eu tenho, vamos assim dizer, uma fixação, mas sempre me chamou a atenção quando eu era moleque, em um certo momento, esses incêndios que aconteceram em São Paulo, né? O Andraus e também o edifício Joelma. O edifício Joelma, que fica ali perto do Vale da Anhangabaú, perto da Praça da Bandeira ali, foi talvez o incêndio mais cruel que aconteceu aí em São Paulo em 1974, e a história das 13 almas está ligada diretamente ao incêndio do edifício Joelma, né? O porquê, você fala aí, Alexandre, que eu complemento, senão eu vou bater carteira na sua devoção. Não, é muito tranquilamente, né? Assim, houve esse incêndio que ficou muito famoso e foi muito marcante na cidade de São Paulo, né? Uma catástrofe, né, do edifício Joelma que pegou fogo e tudo. E aí 13 pessoas foram enterradas sem serem identificadas, né? E aí se criou ali no cemitério São Pedro da Vila Alpina, que eu e o Pedro cansamos de ir nos nossos tempos ministeriais. No Natal quase sempre eu tava ali, viu? Pô, eu fui muito, né? Assim, na verdade, antes do
do ministério e depois também, porque pro pessoal do Madalena é o cemitério referência, né? Sim. E aí, muito próximo ali da entrada, você tem esses túmulos que impressionantemente sempre estão forrados de flores, porque num determinado momento alguém identificou que aquelas 13 sepulturas incógnitas e de fato anônimos, né? Anônimas, que não tem ninguém quem reze por elas, estão cobertas de flores, porque são identificadas como as 13 almas benditas, sabidas e entendidas. Entendido. Por que deram essas alcunhas, né? Deram esses adjetivos também, eu não sei. Então, eu lembro do professor Ney, que é historiador e conhece bastante da história da igreja em São Paulo, dizer que esses almas benditas começou com almas benditas, né? Então, assim, você falou, são as 13 almas, a gente precisa rezar por essas 13 almas, e a devoção começa pelo anonimato. Ora, não tem quem reze por essas 13 almas benditas, né? Que sejam benditas, que Deus as acolha. É aquilo um pouco rezar por aqueles que não têm com quem reze, não é? Mas aí, em algum momento, há um passo, e é uma devoção curta, curta assim, de história, né, Alexandre? 74 Sim. É um período muito curto. Você não tem 50 anos aí dessa devoção. Não é? Em algum momento, elas deixaram de ser benditas, não é? No sentido de bendizer, rezar por elas, para elas virarem benditas e sabidas. Por quê? Porque tem gente que começa a dizer, olha, nós recebemos intercessão, algum tipo de intercessão por causa dessas 13 almas. Eu não só rezava por elas, mas pedia então... Aí gente que apareceu dizendo, eu pedi a intercessão delas. Olha que interessante. E aí as almas benditas viraram benditas e sabidas. Ou seja, porque elas sabem da coisa. E aí vai evoluindo, não é, Alexandre? Porque de benditas e sabidas, elas viram benditas, sabidas e entendidas, né? Eu acho que é isso. Disso a gente pode tirar que, de fato, se nós pensarmos que existem pessoas que morrem e não tem quem reze por elas, ok, beleza, vamos rezar sim. E para isso existe também o Dia dos Finados, né? Exato, é mais fácil, né? Já coloca todo mundo no balaio ali. Sim. Agora, a coisa perde o lastro em termos de devoção, né? Perde sua razão de ser exatamente porque não tem uma história pregressa, né? Então como é que você confirma uma santidade a partir daí? E outra, né, Alexandre? Depois, sem nenhum demérito, essas devoções elas vão caminhando não só para a questão de devoção popular, mas elas entram muito mais também naquilo que é uma devoção mais espírita, porque elas viram entendidas também. Ou seja, que é ali, olha, elas são entendidas, a gente evoca e tudo, elas passam, e aí elas atingem 3 estágios. O primeiro estágio, que é a da piedade, a da devoção, da associação com a dor. Depois a questão de dizer a intercessão. Me lembra de eu contar uma devoção que meu pai criou no Ceará, né? Você conhece a história lá do menino magrinho do Nordeste, não é? E aí tem lá agora a questão do entendidas, né? Então elas correm vários estágios, né? Mas tudo surge ali das 13 almas, no caso, de uma questão de solidariedade, né? Exato. E nisso a gente vê também um fenômeno que é muito próprio desse sincretismo, como o Pedro tá falando, que no caso é entre catolicismo e espiritismo, mas também ocorre, por exemplo, com as religiões afro, e geralmente nessas devoções populares sem muito critério, que é o fenômeno de bricolagem, né? O Levi-Strauss que usa esse termo, e eu lembrei agora, que é essa ideia de você ter um fenômeno, ter uma concepção e colar outra por alguma assimilação que se faz, e aí você tem uma terceira coisa que não é mais nem a primeira nem a segunda, mas você encontra um nó que une ali sem muito trato, né? Por isso a ideia do bricoleur,
Sim. Né? Que é algo feito à mão, algo que é muito mais útil do que propriamente algo muito esmerado e que acaba servindo, sim, né? Tem lá o seu valor enquanto junção das coisas, mas tá mais afeito a uma a algo para ser usado na hora do que propriamente para durar. Assim, me chama a atenção, de novo, essa questão da origem, de onde parte. Parte de uma piedade, não só no sentido de fé, mas também de carinho, vamos assim dizer, de se colocar junto do sofrimento, de compadecimento, né? Eu acho que isso é interessante. Eu digo isso porque, ó, que curioso essa história, eu não me lembrei na pauta, mas me lembrei disso. O meu pai tem uma devoção que ele criou, não é? Não que ele criou, não é? Mas assim, que vai se falando daqui e ali, porque meu pai, uma época, ficou internado na juventude dele, e lá no hospital em que ele estava, ele fala que era na Santa Casa, viu um menino chegar, assim, bem debilitado por causa de desnutrição. E aí, o que acontece? Ele viu esse menino, e o menino chegou no hospital, recebeu algum tipo de tratamento, foi melhorando, e meu pai disse que lembra de um dia que ele viu pela janela as flores ali do jardim, né, ao lado do quarto em que eles estavam, e que o menino ficou encantado, e que a voz mirradinha, ele falou, olha que coisa linda, e que na mesma noite ele teve uma piora e morreu, e meu pai ajudou a segurar a vela, né, porque o menino tava morrendo, meu pai ajudou ali a segurar a vela do menino. Bom, aconteceu que meu pai não sabe o nome do menino, nem nada, e acho que isso ficou muito gravado, né, imagina você ver uma pessoa, uma criança vítima de inanição, falecer na sua frente, marcante, e ele passou ali por uma dificuldade de hérnia de hiato, e disse que um dia de noite ele lembrou desse menino e falou, esse menino deve estar no céu, ele bem que podia rezar pra eu ficar bom. E, cara, assim, calhou do meu pai ficar bom. Não sei se pela medicina, não sei porquê. Por meu intercessão do menino mirradinho. Menino magrinho do Nordeste. E aí, o que acontece, Alexandre? O meu pai contou essa história pro meu tio, né? Meu tio falecido, Jurandir, que era poeta, né? Gostava de fazer poemas e tudo. Pois o meu tio escreveu um poema e uma oração do menino magrinho. E eu digo pra você que lá onde meu pai vive no Jardim Brasil, lá de onde meu pai veio, há um pequeno grupo que carrega na carteira a devoção do menino magrinho do Nordeste. Olha só, caramba, a gente tem aí a pessoa que teve a experiência mística, tem o teólogo e tem os seguidores. É uma devoção perfeita. É uma devoção perfeita, né? Mas que nasce do mesmo jeito das vítimas do Joelma. Lógico que provavelmente uma criança vítima de inanição não tem mais motivos de fato, porque foi um mártir da fome, não é? Um mártir da dureza do coração humano. Uma criança não tem ali não teve tanto tempo de pecado quanto tem um adulto. Rapaz. Né? Mas aí, meu pai tem essa aí. Meu pai fala, quem me curou foi no dia que eu lembrei do menino magrinho. Eu pensei, ele deve estar no céu, cuide de mim, e ficou bom. É brincadeira, né, bicho? Se você pensar em tanto de criança que morre de inanição e já morreu de inanição no Nordeste, e que de fato não carregavam a culpa, né, dos atos maus, rapaz, o Nordeste tem intercessor, né? Como no próprio Nordeste se chamam de anjos, né? Sim. É uma milícia. Essas crianças gostam tanto do termo, né? Mas é a milícia celeste ali. Pode ter a certeza, né? E que não votam no 17. Bom, vamos para uma outra. Vamos para uma outra devoção, Alexandre. Essa surgiu justamente ali por causa de um texto e tudo, e você nesse momento ouve aqui as patas de um animal da mesma raça do santo que nós vamos falar, que é a história do São Guinefor, que ó, a minha tá aqui, ó, a cachorrinha tá aqui no meu colo nesse exato momento. Essa história é ao concurso, né? Essa é ao concurso. Na hora que a gente começou, juro pra você, na hora que a gente começou a falar de São Guinefor, a cachorrinha veio aqui no escritório.
O que é? Esse aí, né? Esse é o concurso. Qual é a história de São Guinefort? É uma lenda que nasceu na França, na verdade, ali por volta do século XII, XIII. Essa época fervilhava de devoção popular na Idade Média, não, Alexandre? Sim, e claro que por conta disso também começam a surgir essas ordens preocupadas em, digamos, catequizar, em evangelizar o povo mais simples, né? De a ordem dos pregadores e dos frades menores, né? Porque, de fato, cara, ali, século XII, XIII, o que não falta é devoção fantástica. Sim, sim. E então São Guinefort é um cão santo. Você tem a imagem de São Guinefort aí na capa, né, do episódio. Então conta a história, e essa história eu já ouvi ela em outros lugares, não é? Que um cavaleiro saiu, né, para caçar e deixou o filho dormindo no berço e um cãozinho ali cuidando, o Guinefort, e quando ele volta e entra na casa, ele encontra o berço da criança todo revirado, resto de sangue nos lençóis, e ele não encontra a criança. E aí o que acontece? Quando ele entra, o Guinefort entra como entra todo cachorro, né? Feliz, com o rabo abanando, só que com o focinho sujo de sangue, o peito sujo de sangue. E aí então, diz a história, diz a lenda, o cavaleiro fica possesso da vida e mata o cachorro, né? Falou, o cachorro comeu meu filho. E aí ele então bate, né, e dá golpes, pauladas. Cachorro desgramado, e mata o coitado do doguinho. E aí quando o cavaleiro se acalma, diz a lenda, né, o cachorro coitado, martirizado, destroçado, ele escuta o choro do bebê. E aí ele vai pro lugar em que ouviu o barulho, e quando arrasta o berço, não é, ali, ele descobre que a criança tá engatinhando no piso, do lado uma cobra toda destroçada, e ele percebe então que o Guinefort, o que aconteceu? Salvou o filho dele, matando a cobra. Por isso a imagem de São Guinefort é um cachorro pisando na serpente. Ó a iconografia cristã aí, né, Alexandre? E assim, perfeito. Guinefort foi uma devoção muito grande na Europa. França e Inglaterra, muitos cavaleiros, muitos guerreiros tinham aí, e tinha gente que tinha a pata de Guinefort, naquela profusão de relíquias de santos, né, Alexandre? O padre Valeriano dizia que um dia foram reunir os dentinhos de Santa Ifigênia em Roma, tinha mais de 500, né? Foram reunir a pata de São Guinefort, tinha um monte, mas tinha gente com a pata do São Guinefort. Tinha uma centopeia. Centopeia canina, né? Mas, assim, gente, é uma maluquice, mas dizem os historiadores que essa maluquice deu problema pra Inquisição, não é, Alexandre? Com certeza. Que mandou acabar, tipo, onde é que fica o cachorro? Ah, fica ali, desenterra, tira as árvores, apaga esse lugar, porque consideraram uma heresia, né? Porque o dono do cachorro, né, foi lá, fez uma espécie de cripta ali pro Guinefort, né, pra honrar esse cachorro de virtudes heróicas aí, né, e depois de um tempo as pessoas começaram a recorrer ali ao grande protetor das crianças, Guinefort. Cara, eu lembrei agora, sabe quem me contou essa história, Pedro? Domingos Amanha. Sério? A primeira vez que eu vi essa história foi do professor Domingos Amanha, cara. Cara, que doideira. Eu conheci o Guinefort nos romances do Bernard Cornwell, né? Que narra ali os guerreiros na época das batalhas ali, século XII, XIII, XIV, XV. E ali há uma devoção por Guinefort entre os arqueiros, entre os guerreiros, e eles sempre pediam ali, reze por Guinefort, né? E é curioso que a história de São Guinefort, lógico, a Inquisição ali disse alguma palavra, e lógico que a igreja também não vai ficar soprando essa brasa, porque é uma maluquice fazer isso, mas ainda tem gente aí que tem uma devoção por Guinefort, né? É protetor das crianças, né? Não, e aí você tem, isso é muito interessante, toda essa força, né, essa energia gasta para suplantar essa devoção, e que não consegue.
vi, né? Nem a tal da Inquisição, né? Que era, né, o Santo Ofício, bravíssimo, temidíssimo, não consegue apagar a devoção a um santo cachorro. E com o passar dos tempos, você tem essa tentativa de fechar um cânon dos santos. Aí, a última vez, com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, se tenta exatamente tirar do santoral os santos que não têm um rastro muito histórico, e nisso foi-se São Jorge, foi Santo Expedito, Pois é. e foi São Guinefort, que aliás nunca esteve no cânon romano, mas estava no coração das pessoas. Mas é isso, você tem uma tentativa de estabelecimento daquilo que é dentro dos cânones, né? E você tem aquilo que perdura e vai inclusive sendo ressignificado. Nos dias de hoje, em que as pessoas assumem esse título de pai de pet, claro que São Guinefort volta à tona, tá na moda hoje em dia, né? Porque se era padroeiro das crianças, com certeza é um excelente padroeiro de pet. Olha, é engraçado que você digita São Guinefort na busca do Google, o que mais você encontra é a imagem do santo, mas de toda sorte. Tem essa que tá na capa, que é a mais clássica, mas você tem imagem de São Guinefort de tudo que é de jeito. É assim, eu tenho pra mim que é impossível hoje se apagar a santidade de Guinefort. Não apagar a santidade, né, mas esse título dado de santo por Guinefort, eu acho impossível, impossível. É mais famoso que o Crypto, que é o cão do Superman. Com certeza. Agora, Pedro, eu acho que nisso tem também, né, nessa nossa tentativa aqui de achar algo são, né, algo de saudável, de salutar nessas devoções, eu acho que São Guinefort mostra pra gente essa própria santidade da criação, né? O pessoal gosta às vezes de ressaltar o quanto a guineção, o quanto a criação é pecaminosa, e em São Guinefort e nessas devoções ligadas à natureza, como o próprio São Francisco, como os próprios dominicanos são chamados de cães do Senhor, né? São Roque, que também tem a imagem de um cachorro, tem essa preocupação ecológica, né? De que a gente não se salva sozinho e ao mesmo tempo a, digamos, natureza vai nos salvando também, né? Enquanto a gente vai encontrando a beleza, vai entendendo a importância da criação, a importância das matas, dos animais e assim por diante. Pois é, São Guinefort, reze pelo poderoso Guinefort. E aí tem, né, a galera diz, São Guinefort, proteja-nos dos idiotas e das serpentes malvadas, né? Nesses tempos aí de tanta maluquice, né? É interessante. Mas, pessoal, acho que para terminar um pouco, né, Alexandre, a gente nunca pode deixar de olhar com atenção para aquilo que são os movimentos populares, não é? E para aquilo que surge de fé do povo, porque às vezes é o que resta diante de um excesso de clericalismo, ou como diz o Papa Francisco, quando a igreja se torna ali um balcão de negócios com preços e tudo, o povo acaba fazendo e gerando outras devoções. Algumas eu gosto muito, por exemplo, gostava muito criança, Cosme e Damião, não é? Cosme e Damião. Que é muito melhor do que Halloween, não é, Alexandre? Muito melhor. É muito melhor. Não precisa se fantasiar para ganhar doce, né? Mas essas devoções populares, essas coisas são muito especiais e elas não podem ser vistas de maneira negativa. Lógico, às vezes precisam de purificação, olhadas com atenção. Algumas são muito fantásticas e absurdas, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender como uma
manifestação das pessoas. E onde tem pessoas, esse tipo de manifestação vai acontecer, não é, Ferreira? Eu ainda ressaltaria, Pedro, que é muito importante você ficar esperto, ficar de olho em gente que quer ganhar dinheiro com a devoção, né? Quer capitalizar em cima da devoção e quer, inclusive, exclusividade sobre uma devoção. E às vezes isso acontece com uma devoção canônica, né? Aprovada pela igreja. Sim, e muita atenção, diga-se de passagem, a esses excessos de aparições marianas. No Brasil tem muito isso, né, Alexandre? Tem. Mas a Europa também, viu? Tem, né? Uns sujeitos aí que vêm Nossa Senhora e eles só falam com ela no dia tal, hora tal. Cuidado, porque dá margem aí a muita gente ganhando dinheiro e malandreando com devoções e, como disse o Alexandre, gente que quer exclusividade nessas horas acaba tirando a bênção. Por isso, sem defender, mas já defendendo, acho belíssimo como o Brasil cuida da sua devoção mariana de Nossa Senhora Aparecida. Porque nada mais brasileiro, agora em pandemia não tem como, mas nada mais brasileiro do que o Santuário Nacional, em que às vezes você vê a pessoa no fim da peregrinação sem sapato, sentada no chão, ali no meio do santuário, como se de fato estivesse descansando na casa da mãe. Essa é a expressão de uma devoção popular verdadeira e bonita, porque ali o povo se sente em casa e não precisa pagar pedágio, né, Ferreira? Sim, é isso, Pedro. Cuidado com o gangster, com o pregador e com o louco. Aê, fechou! A gente fica por aqui. Olha, valeu você que ouviu. Se você tem alguma devoção que você conhece aí, fora essas que a gente falou, manda pro conversaconosco@gmail.com. Fique esperto aí no próximo programa que a gente vai pedir um favor para vocês para tentar viabilizar o programa 200 que inacreditavelmente está chegando. Eu fico por aqui, Alexandre. Sim. Eu vou dizer, Pedro, que a gente vai pedir 2 favores. Um, Pedro nem sabe o que é, mas a gente terminando aqui de gravar, eu vou te contar, Pedro, e semana que vem pra você ouvinte. Beleza, é isso. A gente fica por aqui então. Juízo, pessoal. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Até semana que vem. Bye, bye. Au, au.